Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós começamos a estudar as integrais de linha. Então, no nosso último vídeo, nós definimos esse objeto que ele vinha com o objetivo de generalizar a integral lá no sentido do cálculo 1. Então, naquela ocasião, lá no cálculo 1, a gente trabalhava com uma integral em cima do segmento AB, que se a gente fosse pensar aí como algo em R2, então era o segmento que unia o ponto A0, de coordenadas A0, ao ponto de coordenada B0. Então, a nossa missão agora era definir uma integral em cima de uma curva qualquer, e não apenas esse segmento. Então, isso originou as chamadas integrais de linha. Então, se vocês lembrarem, nós fizemos a construção de maneira análoga, exatamente igual nós fazíamos no cálculo 1, só que agora em cima dessa curva. Então, nós considerávamos uma função que estava agindo em cima da curva, calculávamos f nos pontos, calculávamos aquela soma de rima, aplicava o limite, e isso originava a integral de linha. Então, à primeira vista, essa integral de linha ela era complicada, porque ela era definida a partir de um limite, de uma soma, de f com delta, não era uma coisa tão simples de se trabalhar. Porém, nós fizemos algumas continhas ali utilizando as propriedades de comprimento de arco e nós chegamos à conclusão que calcular a integral de linha era simplesmente utilizar essa fórmula. Então, se nós tínhamos uma curva C que era parametrizada por uma função R, é claro que essa R tinha que ser uma função boa, no sentido de que a derivada era sempre diferente de zero e coisas do tipo. Enfim, a gente calculava a integral de linha dessa forma. Então, ficava a integral de A até B, da nossa função f, que é essa funçãozinha que está aqui dentro, calculada nessa parametrização, então a gente faz essa composição, e aqui vezes o módulo da derivada da parametrização. Então, essa era uma formulinha que a gente deduziu, mas na prática era o que a gente utilizava para calcular as integrais de linha. Eu já comentei isso com vocês no início do vídeo passado, o Stewart e esse conjunto de slides, ele faz primeiramente tudo isso para R2, para curvas planas, justamente para generalizar essa ideia do segmento que une o ponto A0 ao ponto B0, porque isso é uma curva plana, Então faz toda essa ideia e depois faz para R3. Eu achei melhor já fazer tudo de uma vez, então essa definição que eu estou apresentando aqui para vocês, que a gente discutiu no vídeo passado, continua sendo válido para duas componentes. Então se nós tivermos uma curva plana, vai ficar uma f de xy e assim por diante. Inclusive, nós fizemos exemplos trabalhando com esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Então, essa foi a ideia. Expliquei para vocês o porquê que isso generalizava. Então, no caso em que essa curva C aí, ela era exatamente o segmento que a gente estava comentando, a integral vai recair no caso da integral do cálculo 1. Vimos a ideia que a integral de 1 dá o comprimento da curva. E também em relação àquela ideia da área da cortina, que eu até peguei a folhinha ali do lado, mostrei para vocês, mas para vocês sempre associarem a integral no caso do cálculo 1. É sempre interessante a gente entender essa ideia. Quando a gente quer generalizar algo, esse algo que a gente generalizou tem que ser um caso particular do que a gente obtém agora. Então, no sentido assim, essa integral de linha é a generalização do caso da integral do cálculo 1. Beleza? Então, qual que é o caso particular que a gente recai lá no cálculo 1? É esse, trabalhando com a integral em cima do segmento. Tá bom, pessoal? O que nós vamos fazer na aula de hoje é trabalhar um pouco com as propriedades dessas integrais de linha. Então, a primeira que eu vou fazer com vocês, que está aqui nessa página, nos slides, eu vou aqui para o nosso quadrinho da lembrança, sempre tentando associar com o cálculo 1 para vocês verem de onde que vem essas ideias, Então, a ideia é bem simplesinha, pessoal. Lá no cálculo 1, quando a gente trabalha, se a gente tiver um segmento aqui, digamos que esse segmento seja da forma AB, beleza? Então, esse aqui é um segmento. Se a gente considerar um C aqui no meio, qualquer, vamos pegar ele até um pouquinho mais perto do B. Então, lá no cálculo, a gente tem o seguinte. A integral de A até B de uma função f de x dx, a gente pode reescrever ela da seguinte maneira. Pessoal. A gente pode escrever como a integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Lembram disso, pessoal? É bem simplesinho, A ideia é justamente aqui, se a gente faz... Pensa sempre naquela questão da área, Se nós temos uma curva, então a calcular a área de A até B, abaixo da curva de A até B, é a mesma coisa que eu calcular de A até C, depois de C até B e somar. É isso que eu estou fazendo aqui, Então essa é uma propriedade. Veja que pensando nessa ideia que eu comentei com vocês de generalizar, o que eu estou fazendo aqui é subdividindo essa curva como a união de duas. Eu estou pegando o segmento AB e pensando nele como sendo o segmento de A até C, união com o segmento de C até B, tá certo? A propriedade que eu quero falar com vocês, que é a que está aqui nos slides, é que isso continua sendo válido para a integral de linha com curvas quaisquer. No seguinte sentido, se a gente tem uma curva C que ela é a união dessas aqui, por exemplo, dessa C1, dessa C2, dessa C3, dessa C4 e dessa C5, onde cada uma dessas C são curvas boas, Novamente naquela ideia de que a derivada é diferente de zero. Então, quando eu quero calcular a integral na curva que é a união dessas,
é a mesma coisa que eu calcular a integral em cada uma dessas, então na C1, na C2, na C3, na Cn, e depois somar isso, entendeu? Então é o mesmo princípio da integral de Riemann, lá do caso do cálculo 1, só que agora nós temos a união de curvas e não apenas a união de segmentos, entendeu? Então isso é bem útil, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tem uma curva que a gente consegue parametrizar alguns pedaços dela, mas não ela inteira. Então o que a gente faz? A gente parametriza esses pedaços, calcula a integral de linha em cada um desses pedaços e depois soma. Desde que, é claro, esses pedaços, a hora que eu uno eles, acaba gerando toda a curva. Talvez falando assim vai ficar um pouco estranho, mas vamos aqui para o nosso quadrinho. Eu deixei pronto aqui um exercício para a gente, tá? Um exercício 1. Tá vendo que agora eu estou ficando mais espertinho? Eu até digitei o exercício para não precisar ficar escrevendo. Aqui, ó, ficando esperto. Vamos lá, então nós queremos calcular uma integral nesse sentido, ó. A integral em cima de uma curva C da função 2x ds. Então essa aqui é a nossa f de xy. Eu estou pegando uma curva plana, tá, pessoal? Então uma f de xy. E essa C, ela é a curva que ela é formada pelo arco da parábola de 0, 0 ao ponto 1, 1 e seguido pelo segmento de reta de 1, 1 a 1, 2 na vertical. Então vamos fazer um pequeno desenho aqui só para a gente entender que curva que é essa, né? Porque só falando assim, às vezes a gente fica meio perdido. Então fazendo um pequeno eixo aqui. Então, para a gente compreender, pessoal, qual que é essa nossa curva, vamos colocar os pontos que estão no enunciado, né? Então, nós temos o ponto 0, 0, que é a origem, esse ponto aqui. Nós temos o ponto 1, 1, digamos que ele esteja aqui. E nós temos o ponto de componente 1, 2, né? Então, vai estar na mesma reta vertical desse ponto, um pouco mais para cima, digamos que ele esteja aqui, certo? Então, veja que a nossa curva, pessoal, ela é a união de duas, né? Nós temos aqui, a primeira é o arco dessa parábola e a segunda é o segmento. Então, o arco da parábola unindo esses dois primeiros pontos, pessoal. Como é que ficaria isso? Seria algo mais ou menos desse tipo, né? Só esse pedacinho aqui da parábola. Veja se vocês concordam comigo aí. Beleza? Então, seria só esse pequeno pedaço. O segundo, pessoal, a segunda curva seria o segmento vertical, né? Vamos colocar um segmento aqui, puxar ele para cima. E essa aqui seria a nossa curva. Então, note, pessoal, claro, perdoando aí que está um pouquinho torta, mas a nossa curva, ela é a união de duas. Ela é a união de uma C1, que é essa primeira aqui, ó, vamos escrever aqui no nosso quadrinho. Nós temos essa C1 aqui, ó, que é o arco da parábola, e nós temos essa C2, tá bom, pessoal? Então, a nossa curva C que a gente está trabalhando, ela é justamente a união dessas duas. C1, união com C2. Tá vendo que a gente está exatamente no caso que está aqui nos nossos slides, ó. Aqui não está aparecendo, mas nós temos uma função, uma curva, né? Que ela é a união de curvas suaves, que é essa C1 e essa C2, e a nossa ideia é calcular a integral em cima dessa C. Então, como que a gente vai calcular? Vai calcular a integral na C1, vai calcular a integral na C2, e posteriormente a gente vai somar essas duas coisas. Bem tranquilo, né? Vamos lá, vamos para o nosso quadrinho, vamos fazer conta. O que a gente precisa? Lembrando aqui rapidamente, eu já tinha deixado pronto para a gente, né? Para calcular a integral de linha, note, eu preciso da parametrização, conforme está aqui em cima, e utilizar essa formulinha. Então, nesse caso, o exercício não está nos dando explicitamente quem é a parametrização. Nós precisamos encontrar elas. Então, vamos parametrizar essas duas funções, pessoal, essas duas curvas, aliás. Então, a primeira vai ser uma R, vou chamar de R1, né, já que nós vamos ter duas, de T. Como é que eu parametrizo aquele arco da parábola? Note que aquilo ali é uma função, né? É um y igual a f de x. Então, eu posso parametrizar como sendo t e t quadrado, né? Concordam comigo aí? Ou x quadrado, né? Eu estou chamando de t mais para o padrão. E o nosso t vai estar variando de quem até quem aqui, pessoal. Note, eu preciso que o nosso primeiro ponto seja o 0, 0 e o segundo seja o 1, 1. Então, para nós obtermos esses pontos, o parâmetro vai ter que ser de 0 até 1. Tranquilo? No 0 dá o 0, 0, no 1 dá o 1, 1. Joia? Vamos aqui para o segundo, então. Agora, nós queremos parametrizar o segmento que une o ponto 1, 1 ao ponto 1, 2. Então, se vocês lembrarem, eu já ensinei vocês naquela aula de exercício a parametrizar qualquer tipo de segmento. Basta vocês pensarem como se fosse a equação da reta, que você tem um ponto, tem o vetor ali, que é justamente o vetor que une esses dois pontos, né? E você limita esse parâmetro t de 0 até 1, tudo bem? Relembra lá, então, é bem tranquilo, tá, pessoal? Nesse caso, vocês pegam o primeiro ponto, pegam o vetor que liga esses dois pontos aqui, faz o primeiro mais t vezes esse vetor, e aí você limita esse t de 0 até 1, tá bom? Então, funciona aqui, pessoal, mas eu vou fazer de uma outra maneira, porque nesse caso é até mais simples, já que a primeira componente é fixa, veja, é sempre 1, e aí você coloca um t aqui na segunda componente, ó, e põe o t variando de 1 até 2. Veja que supimpa, dá certo, né? Ó, quando t é igual a 1 dá o ponto 1, 1, quando t é igual a 2 dá o ponto 1, 2. Se vocês fizerem dessa outra forma que eu comentei, vai obter uma parametrização diferente, mas não tem problema, porque conforme nós vimos no vídeo anterior, a integral de linha não depende da parametrização. Fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou fazer assim porque eu já enxerguei que assim era mais fácil. Funciona.
Beleza, pessoal, rapidamente vamos lembrar aqui, ó, pelo que nós acabamos de ver. Só vamos escrever, né, para não ficar nenhuma dúvida depois aí. Nós temos o seguinte, essa aqui parametriza a curva C1 e essa aqui parametriza a curva C2, certo? Como a gente tem essa união, né, que o C é C1 união com o C2, pelo que nós acabamos de ver nos slides, então calcular a integral de C é calcular a integral na C1 mais calcular a integral na C2. Relembrando rapidamente, pessoal, o que eu preciso para calcular cada uma das integrais? Ó? Eu preciso dessa composição, f como a parametrização, e o módulo da derivada. Então aqui eu vou fazer meio direto, pessoal, mas quanto que dá o módulo da derivada dessa primeira aí, ó, o módulo do R1 linha de t. Veja, se você derivar aquela primeira função vetorial, vai dar 1,2t, né? Então o módulo vai ficar raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado, beleza, pessoal? Então é bem tranquilo, mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida aí, façam com calma. Enquanto que a segunda, pessoal, é até mais fácil, ó, quando eu calculo o módulo dessa derivada aqui, do R2 linha de t, né, o R2 linha de t, isso daqui dá simplesmente 1. Né? A derivada daquilo ali vai dar 0, 1 quando você calcula o módulo dá 1. Façam no ritmo de vocês aí, se não tiver tão claro, beleza? Fato é, pessoal, isso aqui é muito legal. Quando a gente calcula a integral em cima dessa curva C da função f de xy em relação ao comprimento de arco, veja que a nossa f de xy agora é 2x. Né? Eu vou escrever desse jeito para a gente relembrar qual que é a fórmula. Mas como nós temos que essa C aqui ela é C1 união com C2, então eu posso separar essa integral como duas. Ó. A integral em cima da C1 de f de xy ds mais a integral em cima da C2 de f de xy ds. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Agora é só aplicar as fórmulas, né? Como é que fica a integral? Vamos escrever aqui embaixo. Isso aqui vai ficar, então, a primeira integral, ó, como a nossa função, o parâmetro é de 0 até 1, então vai ficar a integral de 0 até 1, de f composto com a parametrização. Como a nossa função é 2x, quando eu componho com essa parametrização, vai ficar simplesmente 2t. E aqui o módulo que nós calculamos bem no migué, né? Mas é 1 mais 4t ao quadrado, dt, tranquilo? E aqui vai ficar mais agora a segunda. Agora nossos parâmetros estão variando de 1 até 2, né? No caso da minha parametrização. Se vocês fizessem daquele outro jeito, também ficaria de 0 até 1. E aqui ficou até mais fácil, né? Vai ficar simplesmente 2 dt. Agora é só resolver essas duas integrais, né, pessoal? Eu já vou colocar o resultado, fica como exercício, mas essa primeira aqui é bem simples, né? Eu já até posso deixar indicado aí para ninguém falar que eu estou roubando. Eu não gosto que vocês me xinguem aí, mas você chama esse carinha de U, né? Aí a hora que você fizer o du, vai aparecer esse dt, resolve uma integralzinha simples aí. Não esqueçam só de mexer nos extremos de integração. No final das contas, eu vou copiar porque eu posso. Isso aqui fica 5 raiz de 5 menos 1, dividido por 6, e a segunda fica simplesmente 2, né? Que vai ficar 2t calculado de 1 até 2 e resulta nisso. Tranquilo, pessoal? Vou só destacar esse nosso colega aqui. Então essa é a nossa integral, pessoal. Beleza? Veja que é bem simples, né? Porque a gente não conseguiria parametrizar essa curva de uma maneira única, porque nós temos dois pedaços que têm formatos bem diferentes. Mas agora, pensando nessa maneira, parametriza C1, parametriza C2 e depois faz a soma, funciona. Isso funcionava no caso do cálculo 1 também. Eventualmente a gente precisava fazer coisas desse tipo. Deu para entender? Então, qualquer coisa, sempre aquele esquema, pessoal. Dá um pause e copiem aí. Vamos continuar, pessoal. Eu vou passar os slides aqui, ó. Tem dois slides que ele dá umas aplicações de física. Eu vou passar ele meio rapidamente aqui, ó, tá? E eu quero comentar com vocês agora essa outra definição. Então eu vou para um quadrinho em branco, que a ideia é a seguinte, pessoal. Essa definição, na verdade, eu uso isso em alguns exercícios, né? Eu coloco lá para vocês calcularem, mas elas vão ser importantes depois que a gente trabalhar com função, com integral de campo vetorial, tá? A gente acaba usando essa notação. O que nós fizemos até o momento, ó, se a gente olhar aqui, foi a integral em relação a S, ó, note. Aqui era em relação ao comprimento de arco, tá bom? Sempre lembrando, né, pessoal? Eu estou fazendo para caso de duas componentes aqui nos slides, mas eu vou escrever para 3 porque funciona de maneira análoga. Muito bem, ó, veja que aqui a gente faz essa integral em relação ao comprimento de arco. Nós podemos definir as integrais aqui ao longo do x, do y e do z. E como que a gente define? Da seguinte maneira, ó, vamos aqui para o nosso quadrinho, vamos escrever um pouquinho. Só vou copiar o que está ali, tá? Mas a integral, não copiar, né? Eu vou escrever a fórmula já, mas a integral em cima da curva C de uma f de x, y, z dx, pessoal, veja, como é que a gente faz isso daqui? Ó, olha aqui para esse quadrinho primeiramente, como é que a gente chegava nisso? Não sei se vocês se lembram, mas a gente utilizava essa informação. Ó. A gente utilizava que quando eu faço ds dt, isso aqui dava o módulo do R'. Nós já usamos umas 300 vezes no nosso curso, né?
E aí a gente, a grosso modo, pegava esse dt e jogava ele aqui, lembra? Era isso que a gente fazia mais ou menos para chegar que essa integral podia ser escrita dessa maneira. Tá? Por que eu estou falando isso? Quem que é agora, se a gente for observar, esse carinha aqui, ó, dx dt. Isso aqui não é a mesma coisa, simplesmente escrevendo de outra forma, que o x' de t. Logo, não é verdade que essa integral ela se torna da seguinte forma, pessoal. Quer ver? Vou voltar mais uma vez aqui. Ó, nós tínhamos f composto com a parametrização, e aqui ficava isso, o módulo da derivada dt. Por quê? Por causa disso que está em cinza. Ó. Eu jogava o dt para lá, tá bom? Agora vamos olhar para esse nosso quadrinho. Aqui não é dt, é dx. Então se torna o quê? A integral de a até b, pensando obviamente que essa curva está parametrizada, né? Nós temos uma f composta com essa parametrização, só que agora aqui vai ficar quem? Quando eu jogo o dt para lá, veja, fica x' de t, dt. Então isso é o que nós chamamos de integral de linha ao longo da curva C em relação à variável x. É só uma definição, tá, pessoal? Aqui está como limite, mas na hora que a gente aplica o limite, essa diferencial que se torna o dx, né, olhando para os slides, e aí essa aqui é a definição, tá vendo? Veja que funciona para y e também funciona para z. Embora esse conjunto de slides, essa primeira etapa, trabalhe só com xy, né, com curvas planas, isso se estende aí para curvas espaciais, como eu já falei inúmeras vezes. Tranquilo, pessoal? Mais ou menos? Eu não vou escrever todas as definições, mas ó, é análogo. Se eu tiver um dy, vai ficar como? y' dt. Quando ficar um z, vai ficar z' dt. Eu estou chamando a atenção de vocês, estou comentando com vocês isso, porque eventualmente na lista pode ter, né, alguma coisinha falando assim, calcula a integral, aí vai ter um dx e não um ds. Então só tomem cuidado, porque se você fizer em ds, vai dar um resultado totalmente diferente, tá bom? Eu geralmente não costumo cobrar muito isso, porque fica muito pegadinho. Mas é bom vocês trabalharem, porque isso vai aparecer depois quando a gente trabalhar com integral de campo. Tranquilo? Beleza, só passando os slides aqui rapidamente. Nós temos uma economia meio boba aqui de notação, que é a seguinte. Se eu tenho uma integral de uma função dx, no sentido do que nós acabamos de definir, mais uma integral de uma outra função dy, como que os livros escrevem? Dessa maneira, ó. Eu faço uma primeira função dx mais a segunda função dy. Eu economizo um símbolo de integral, né? Por isso eu falei que é uma economia bem boba. Mas, novamente, pessoal, quando a gente trabalhar com integral de campo, a gente vai acabar utilizando essa notação. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Pode parecer confuso, mas vocês verão que não é tão confuso quanto parece. E eu vou fazer um exercício com vocês agora, porque daí a gente utiliza essa ideia para vocês já irem se acostumando com essa notação, né? E também para entender como é que é essa questão de integral em relação a x, em relação a y. Vamos lá, ó. Já deixei pronto de novo, estou arrasando aqui nessa ideia de digitar. Vamos lá, nós queremos calcular então a integral, ó. É igual está nos slides, pessoal. É uma função dx mais uma outra função dy. Então, na verdade, o que eu estou querendo calcular é a integral dessa primeira dx mais a integral dessa segunda dy. E a nossa curva C é o segmento que une esses dois pontos. Então, o primeiro passo sempre vamos parametrizar essa nossa curva, que no caso é um segmento. Então, pessoal, aqui eu vou usar aquela ideia que eu comentei com vocês, né? Quando nós temos dois pontos, para parametrizar o segmento, a gente pensa como se fosse uma reta e limita os parâmetros de 0 até 1. No final das contas, como é que fica, pessoal? Fica simplesmente 1 menos t, que multiplica aqui, então, o primeiro ponto, que é o menos 5, 3, mais t, que multiplica agora o segundo ponto, né, que era o 0,2. Se você quiser pensar, né, por que é isso, pessoal? Porque quando eu coloco aqui t igual a 0, eu vou colocar daqui a pouco, né, mas o parâmetro ele vai variar de 0 até 1. Se você pegar t igual a 0, ó, vai ficar 1 vezes esse daqui, que é o primeiro ponto. Se eu colocar t igual a 1, esse aqui 0, ó, então vai ficar simplesmente 1 vezes o segundo ponto. Então dá de fato esse segmento, tá bom? É só para justificar, é assim que a gente faz. Vamos lá, o que está acontecendo com isso? Ó? Vai ficar menos 5 mais 5t, aqui vai ficar 3 menos 3t, e o outro ponto vai ficar simplesmente 0,2t. Beleza? Vamos escrever aqui embaixo. Isso daqui vai resultar, então, no final das contas, em menos 5 mais 5t, e aqui vai ficar 3 menos t. Tá bom? Aí, como eu disse, pessoal, aqui nós colocamos o t variando de 0 até 1, né? Eu não tenho padrão nenhum, né? Tem hora que eu escrevo como intervalo, tem hora que eu escrevo como desigualdade. É para variar mesmo, para não ficar muito cansativo, tá? Na verdade, não, é só uma confusão mesmo. Joia, então temos a nossa parametrização, agora é só calcular essas integrais. Essa integral, né, que na verdade vão ser duas. Então vamos nos acostumar, pessoal. Vai ficar a integral em cima dessa curva aí de y² dx mais x dy. Economia boba de notação, né? O que quer dizer isso?
Nós estamos calculando a integral da função y² dx mais a integral em cima da curva c da função x dy. Beleza? Então agora é só resolver essas integrais, pessoal. Vamos escrever ela aqui embaixo. Bom, a nossa curva ela é parametrizada de 0 até 1. Então isso aqui vai ficar igual a integral de 0 até 1. Vai ficar a nossa função, ó, a função é y², composto com a parametrização. Então vai ficar simplesmente 3 menos t ao quadrado vezes o x'. Então quanto que é o x', pessoal? 5 dt. Beleza? O nosso x é esse daqui, ó. Então só vamos escrever ali também para não gerar nenhuma dúvida. Esse daqui é o nosso x de t, né? Enquanto que esse daqui agora é o nosso y de t, veja. Então só para chamar a atenção, né? Porque aqui ficaria o x', por isso que ele fica 5, certo? E agora, nesse segundo, vai ficar como? Só vai ficar mais a integral, novamente de 0 até 1, já que é a mesma curva, né? Agora a nossa função ela é x, então ela vai pegar simplesmente a primeira função. Então vai ficar aqui igual, igual não, né? Mas menos 5 mais 5t. E agora é dy, então vai ficar vezes a derivada da y da segunda componente, que no caso é menos 1 dt. Veja, pessoal, função polinomial, né? Agora é só resolver essa integral. Então aí eu deixo para vocês fazerem, não tem que fazer nada, hein, pessoal? É só resolver. Isso aqui vai ficar igual a 70/3, tá? Então esse é o nosso resultado, beleza, pessoal? Depois vocês fazem aí, mas é realmente tranquilo, como eu disse, é função polinomial. Deixa eu só destacar os nossos amiguinhos aqui, o nosso resultado, né, que é o 70/3. E algumas lacunas que eu deixei aqui, né, só deixar indicado para vocês. Daqui a pouco vocês podem dar aquele pause para compreender o que eu fiz aqui. Então, primeiro, pessoal, quem que é esse 5, né? Porque ele apareceu aqui. Porque essa integral, como ela era em x, isso aqui é o x' de t. E esse menos 1, analogamente, né, é o y' de t. Então eu só utilizei aquelas formulinhas que a gente acabou de discutir, né? Integral em relação a x, x' dt. Em relação a y, y' dt. E esses caras aqui, né, por exemplo, esse primeiro é o f composto com a parametrização, né? Como a nossa f era simplesmente y², fica a segunda componente ao quadrado, tá? Isso acho que vocês entendem. Mas façam as continhas aí, né, até para ter certeza que eu não errei as contas, tá? E aí, qualquer coisa também me escrevam, beleza? Então, acho que agora, se vocês quiserem dar um pause, né, já tem mais detalhes aí, vocês podem preencher essas lacunas depois para ver se não ficou nada obscuro demais. O que eu queria destacar desse exemplo, pessoal, duas coisas, na verdade. Primeiro, essa de utilizar essa notação, que a princípio ela parece meio boba, né, meio inútil, porque você está só economizando uma integral. Mas como eu falei, ela vai aparecer mais para frente quando a gente trabalhar com integral de campo. Então é bom vocês já irem se acostumando. Segunda coisa, né? Essa ideia de parametrizar segmento ela é muito útil. A gente poderia, inclusive, ter utilizado no último exercício, não utilizamos, mas funcionaria. Tá? É só você pegar 1 menos t vezes o primeiro ponto, mais t vezes o segundo. Eu até coloquei aqui nos slides. Ó. Então, se você tem um R0 e um R1, né? 1 menos t vezes o R0, mais t vezes R1, com t variando de 0 até 1. Vocês conseguem parametrizar agora qualquer segmento usando essa fórmula. Bom, né? No mínimo, interessante. Beleza, pessoal, estamos quase acabando. Vamos só mais uma propriedade aqui, que é em relação à orientação de curva. Lembra que eu já falei para vocês em alguns momentos aquela questão de que nós temos uma curva, a gente pode estar pensando nela indo de A para B, ó, veja aqui, de A para B, ao mesmo tempo que a gente pode estar pensando ela indo de B para A. E vamos aqui para um quadrinho branco, só para escrever essa ideia, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês em cima disso, mas imagina que nós temos essa curva, então nós temos aqui um certo objeto com esse formato, né? E é isso que eu estou comentando com vocês. Se eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B, então né, nós podemos ter uma curva C, que vai daqui para cá, né, que seria a curva C, e nós podemos pensar na curva ao contrário, que ela vai fazer esse percurso. Essa curva, pessoal, a gente vai chamar de menos C. Então, quando a gente coloca o menos, ó, olhando para os slides aqui, o que nós estamos indicando é exatamente isso, pessoal, que se a curva C tiver esse formato aqui do de A para B, a curva menos C vai possuir o mesmo formato, porém no sentido contrário, indo de B para A. Então, pensa, se por exemplo a sua curva C for o segmento de reta AB, a sua curva menos C vai ser o segmento de reta BA. E por que é importante agora a gente se preocupar com essa questão de orientação? Porque em alguns casos, conforme eu vou elencar para vocês daqui a pouco, essa alteração no sentido da curva vai alterar o resultado da integral de linha. Pensem lá no cálculo 1. Se nós temos a integral de A até B de uma função, o que acontece quando eu inverto os extremos de integração? Calculo a integral de B até A. Eu não troco o sinal da integral? Então é nesse sentido, eu alterei a orientação do segmento, eu não estou indo mais de A até B, eu estou indo de B até A. Então a integral altera o resultado. Será que isso acontece para a integral de linha? Vocês verão que acontece em alguns casos, em outros não.
Tá? E é até interessante a gente fazer analogia, porque lembra que eu comentei com vocês, nós vamos definir trabalho através da integral de linha de um campo vetorial. Agora pensem no campo gravitacional que a gente discutiu lá, a questão do abacaxi. Né? Se você solta o abacaxi, a gravidade está fazendo um trabalho positivo. Né? A integral de linha vai dar positiva calculando de A até B. Mas agora se a gente pega o abacaxi e puxa ele para cima, o que está acontecendo? O trabalho é negativo. Então quando a gente faz de B até A, isso tem que ser trabalho negativo. Então veja que lá naquele caso nem dependia do caminho, né? Mas depende da orientação. Se eu estou indo do ponto mais alto até o ponto mais baixo ou do mais baixo até o mais alto. Né? Porque é assim que a gravidade age. Então, em alguns casos, a gente vai ter que tomar cuidado com essa orientação. É importante salientar, pessoal, que se o exercício nada disser, por exemplo, calcule a integral de linha dessa curva aqui. Se a curva já for parametrizada, vida que segue, beleza, você usa aquela parametrização, está embutida ali a orientação da curva. Quando que eu quero que vocês se preocupem? Vamos supor que peça, segmento AB. Então você tem que calcular no segmento AB. Dependendo do que você for fazer, se você calcular no segmento BA, você vai calcular, vai obter um resultado trocado. A mesma coisa, por exemplo, é um círculo no sentido horário. Se você pegar no sentido anti-horário, vai dar problema. Tá? Lembra que ontem a gente fez um círculo, né, que era um pedaço de círculo que a gente não se preocupou muito com isso. E eu já vou explicar o porquê. Antes disso, pessoal, vamos aqui para o nosso quadrinho, que misteriosamente apagou, mas já voltou. Só quero fazer umas observações com vocês. Eu vou deixar vários exercícios aqui, que inclusive é bem provável que eu peça para vocês me entregarem. Mas eu vou começar e vou dar as dicas das partes mais difíceis. Tá? Então vamos supor que nós temos uma parametrização para a curva C. Vamos pôr essa parametrização da seguinte forma. É uma R de t como sendo x de t, y de t e z de t. Beleza? Eu vou pensar que nós temos isso daqui, uma parametrização. Vamos considerar que esse nosso t ele pertence ao intervalo AB, como sempre, alterando as notações aí, tá? Isso aqui é uma parametrização para C, beleza? Então, naquele sentido, né, pessoal? Esse primeiro ponto aqui seria um R de A e esse daqui, o ponto final, é um R de B, beleza? Então, nós parametrizamos essa curva nesse sentido, tá? A gente tem uma forma, pessoal, da gente obter automaticamente uma parametrização para menos C, que é da seguinte maneira. Eu vou considerar agora uma outra função vetorial, eu vou chamar ela de R1, tá, pessoal? Só para dizer que ela é diferente. Então ela também vai ter funções componentes aí, tá? x1 de t, y1 de t e z1 de t, tá bom? Então essas são as nossas funções componentes e eu vou definir ela da seguinte maneira, pessoal. Vou até colocar isso daqui, depois eu posso escrever em cima, isso aqui é a definição. Eu vou considerar ela como sendo a mesma função lá de cima, a r, só que agora eu vou calcular ela nesse cara, ó, a mais b menos t, tá bom? E eu vou considerar novamente, eu vou fazer meio desgueio aqui porque não está cabendo, tá? Mas eu vou considerar esse t pertencente novamente ao intervalo AB. Olha que interessante que é essa definição, pessoal. O que acontece quando eu pego essa função R1 agora, calculada no ponto A, que seria o primeiro ponto do domínio. Então, ó, no ponto A, esse t vai sumir com esse, vai ficar o ponto R de B, que era o ponto final da curva. Agora, quando eu calculo essa R1 em B, então esse B vai sumir com esse e vai dar o R de A, que é o ponto aqui. Então, o que aconteceu, né? Como é a mesma R, então, obviamente, é o mesmo formato, veja que, inclusive, é o mesmo domínio, só que esse tipo de translação que nós fizemos aqui dentro fez com que a curva tivesse sido percorrida no sentido contrário. Então, isso daqui, pessoal, eu vou até escrever ali embaixo, eu tinha colocado aqui, mas eu vou precisar usar a linha de baixo. Então, vamos lá, para T pertencente a AB. Isso daqui é uma parametrização para menos C. Ó. Então, isso aqui parametriza menos C. Legal, né? Bem simplesinho de se fazer, né? É claro que imaginar isso talvez não fosse tão simples, mas acho que entender é razoável, tá? Então, depois eu destaco algumas coisas aí. A questão que eu quero que vocês façam aqui, que vai ficar o exercício para vocês, é a seguinte, pessoal. Quanto que dá eu calcular a integral em menos C de f de x, y, z? Aqui eu vou fazer dx, tá, pessoal? Não vou fazer ds a princípio, eu vou fazer em dx. Veja, por definição, como nós temos uma parametrização para menos c, vai ficar a seguinte, ó. A integral de a até b, que é o domínio dos parâmetros, f composto com a parametrização dessa curva, que agora é a R1 de t, beleza? Aqui, como é dx, né, vai ficar o x', só que o nosso x agora é o 1, né? x1' de t dt. Tranquilo, pessoal? É o x1 porque é o cara correspondente dessa parametrização. Muito bem. Aqui que é a jogada, ó. Vamos reescrever essa integral agora usando as informações, né? Que a R1 tem essa carinha aqui, ó. Então, como é que vai ficar? Vamos lá. Isso aqui vai ficar igual a integral
de A até B. Agora vai ficar F composto com R, só que aplicado em A mais B menos T, certo? Aqui, pessoal, eu vou escrever e já explico para vocês. Vai ficar menos x' de A mais B menos T, tá? dt. Por que que fica menos, pessoal? Porque, note, se vocês observarem aqui, esse x1 tem essa carinha, né? Ó, o x1 de t vai ser o x de A mais B menos t. Então, quando você deriva esse x1, né, se você for escrever aqui, tem que usar a regra da cadeia, né? Então, eu vou derivar esse carinha. Então, vai ficar x' de A mais B menos t vezes a derivada que está dentro. E a derivada que está dentro é menos 1. Então, por isso que fica esse menos aqui. Será que fica claro isso daí que eu fiz? Tudo bem, pessoal. Essa aqui é a jogada. Vou até diminuir um pouquinho esse pedaço aqui, pessoal, porque eu quero escrever aqui embaixo mesmo. Porque, como eu falei, eu vou deixar como exercício para vocês. Mas eu quero que vocês usem isso aqui como base, né? O que eu quero que vocês façam agora é... Aqui eu vou colocar, então, um igual. Então, aqui vocês vão trabalhar um pouquinho, tá? Vou deixar 3 pontos aqui. E vocês vão chegar no final das contas, pessoal, que isso aqui vai ficar menos a integral de linha em cima da curva C de f de x, y, z dx. Então, veja, o que vocês vão obter, né? Vocês vão fazer continhas aí, como eu disse, é um exercício, mas vocês vão chegar aqui, calcular a integral em menos c em relação a essa variável x, você obtém o sinal trocado de menos. Como que vocês vão fazer, né? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, porque às vezes eu sou bonzinho. Vocês vão fazer uma substituição bem simples, pessoal. Vai chamar tudo isso aqui que está dentro dessa r de u. Quando vocês fizerem isso, veja que o du vai ficar menos dt, né? Então, esse menos com esse dt vai meio que cancelar e virar o du. Então, vai ficar f de r de u, x' de u. A questão, né, o porém, é que você vai trocar os extremos de integração aqui quando você faz essa troca. Depois vocês rabisquem um pouquinho, tá? Deixa eu só destacar aqui, né, que esse cara é justamente o exercício, né? Vocês precisam fazer esses 3 pontinhos. Eu vou colocar numa das atividades, eu acho, aí eu coloco lá pedindo para que vocês façam essas contas, tá? O fato é que entra naquilo que eu comentei com vocês. Veja que quando você considerou uma curva com sentido contrário, né, com uma orientação contrária, a gente trocou o sinal da integral. Muito por conta disso, né? Porque na hora que a gente faz essa derivada aqui, ó, deixa eu só mudar a ponta, aparece esse menos. E aí esse menos aqui faz com que a curva toda troque a integral toda troque de sinal, né? Então, aqui, ó, passando os slides aqui, é exatamente o que eu escrevi. Se você faz em x, veja, integral de menos c é menos. Vocês vão fazer isso. A mesma coisa funciona para y e para z, né, pessoal? Então, funciona de maneira tranquila. Agora, vamos lembrar da aula passada, do vídeo anterior, né? Quando eu fiz aquela integral que era meio círculo, em nenhum momento eu me preocupei muito com isso, né? Eu fiz o sentido horário, mas será que no sentido anti-horário ia dar diferente? Não pedi isso no enunciado. E a questão, ó, que essa parte que está aqui embaixo de amarelo, é que quando a gente faz integral em relação ao comprimento de arco, isso não altera. Aí a orientação da curva não altera o formato, o resultado da integral, né, em relação ao sinal. Interessante, né? Por que acontece isso? Vamos pensar um pouquinho aqui, refletir um pouco. Olhem aqui para o nosso quadrinho. Quando a gente faz essa passagem, aqui, beleza, nós tínhamos a x1. Quando a gente faz essa derivada, aqui aparece menos, né? Agora, qual que era a definição da integral quando nós trabalhávamos com comprimento de arco? Vocês lembram? Olha aqui, ó. Nós tínhamos aqui o módulo da derivada. E esse módulo, veja, é o tamanho do vetor. Agora, se o vetor está indo daqui para cá ou o contrário, tanto faz. O módulo dele vai ser o mesmo. Então, é por isso que não altera o sinal. Vocês têm que fazer essa conta, tá? Mas eu já adianto para vocês. Essa é a ideia. É a mesma continha que nós fizemos aqui, só que vai ficar o módulo. A hora que você fizer essa mudança de variável aqui, beleza, vai ficar menos módulo. Aliás, módulo do menos. Mas não tem problema, porque isso dá o próprio módulo. Tranquilo? Falei um monte de módulo aqui, né? Mas acho que vocês compreenderam. Tá bom, pessoal? Então, só recapitulando rapidamente, né? Resumindo isso daqui. Quando você tem uma curva que vai de um ponto A até um ponto R de A até um ponto R de B, digamos assim, ó, deste ponto para esse, quando a gente considera menos C, a gente está fazendo a curva no sentido contrário. Se eu estou calculando uma integral de linha e eu falo para você, ó, calcula a integral de linha em cima do segmento AB. Se você fizer o segmento BA, isso vai alterar, no caso que nós fizemos a integral em termos de x, em termos de y, em termos de z. Porém, em relação a essa integral do comprimento de arco, isso não vai acontecer. Tá? Então, só chamando a atenção de vocês que em alguns casos vocês têm que tomar cuidado com isso. A minha dica, tome cuidado em todos, porque vai que dá algum problema. Até porque quando a gente calcular trabalho, como eu disse para vocês, a integral de linha de campos vetoriais, né, isso vai depender da orientação da curva,
pensando lá na história do abacaxi. Tudo bem, pessoal? Então, não sei se ficou muito claro, mas a aula que eu queria falar com vocês era isso, as propriedades que eu queria comentar com vocês era isso. Aí no nosso próximo vídeo a gente começa finalmente a integral de campos vetoriais, que aí sim temos várias e várias aplicações. Tá bom, pessoal? Então, peço desculpas se eu dei um miguezinho aqui nesse ponto, se em algum momento eu me confundi um pouquinho, pareceu que eu enrolei vocês, prometo que não era a minha intenção. Tá? Então, agradeço a atenção de vocês, se cuidem, por favor. Abraço!